nós vamos aprender um pouco sobre soteriologia, a doutrina da salvação, que se divide em três fases: a fase da justificação, a fase da santificação e a fase da glorificação. A primeira fase, a fase da salvação, é a fase que nós somos salvos da condenação do pecado, onde a salvação tem um ato jurídico de remover a condenação do pecado sobre nós. A segunda fase é a fase da santificação, onde nós somos salvos do domínio do pecado, ou seja, apesar de sermos pecadores, nós não vivemos mais no domínio do pecado, onde Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa fase do viver em Cristo, do viver para Cristo, fazem que nós vivemos separado para Cristo, onde nós não obedecemos mais os nossos impulsos carnais, onde nós passamos a viver uma vida contrária à maior parte das pessoas que estão à nossa volta. Essa é a fase da santificação. E por último, a fase da glorificação, onde nós seremos salvos da presença do pecado. Seremos salvos completamente da presença do pecado. Na primeira fase, nós somos salvos da condenação. Na segunda fase, nós somos salvos do domínio. E agora nós seremos salvos completamente da presença do pecado, onde nossos corpos, depois de ser ressuscitado ou no arrebatamento, será transformado e glorificado nos ares, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Então, essa é a última fase, a fase da glorificação. Para entender melhor essas três fases, nós vamos aprofundar nos estágios de cada uma delas, onde nós conhecemos a verdade do Evangelho através de uma pregação, através do conhecimento das Sagradas Escrituras. A soteriologia nos diz que o conhecimento humano ele é insuficiente de alcançar o conhecimento da salvação. Então precisa que haja o mover do Espírito Santo, que o Espírito Santo revele ao ser humano a verdade da salvação. Segundo a soteriologia, o conhecimento humano é insuficiente de por si mesmo chegar ao conhecimento da salvação, onde entra aquele versículo que a palavra de Deus nos diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não revelar. A sabedoria humana é incapaz de alcançar a verdade da salvação por si mesmo. Ela ocorrerá através da ação do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado e do juízo. Nessa fase do conhecimento, é necessário que o homem conheça primeiramente a lei, para depois ele conhecer a graça e o perdão. Funciona da seguinte forma: primeiramente, é mostrado ao homem as leis de Deus, o que Deus espera do homem. Então, conhecendo todas as exigências que a lei faz ao homem, então que o homem entenderá que ele está perdido, que ele não consegue cumprir todos os pontos que a lei exige dele. Então, nesse momento, ele vai se sentir o quê? Condenado à morte, condenado ao inferno. Nesse momento que entra a doutrina da graça, onde você apresentou a lei e com o conhecimento da lei veio a consciência do pecado e do juízo de Deus e da ira de Deus sobre o ser humano. A partir daí, então, o homem passa a estar pronto a receber a verdade do Evangelho. Porque se primeiramente for apresentado a graça, o homem não se sentirá condenado, então ele vai rejeitar essa graça. Mas a partir do momento que ele compreender através do Espírito Santo que ele está condenado ao inferno e que por si mesmo ele não conseguirá fazer nada para se salvar, então nesse momento que ele entenderá que precisa de um Salvador e reconhecerá Jesus como o único e suficiente Salvador. Paulo nos adverte sobre a distorção dessa mensagem, em que os falsos mestres distorceriam a verdadeira mensagem do Evangelho, onde haveria uma distorção da mensagem do Evangelho para seus próprios benefícios. Por muitas vezes, esses falsos mestres, eles apresentam um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus que te traz uma graça, que perdoa os seus pecados, mas não leva o homem a conhecer a lei de Deus. Porque no processo de salvação é necessário que haja conhecimento da justiça de Deus, da lei de Deus. A verdade do Evangelho, ela não se resume apenas ao amor de Deus à humanidade, mas também se resume à justiça de um Deus que é santo e não tolera o pecado.
Essas falsas doutrinas, por muitas vezes, trazem as pessoas ao Evangelho sem que haja primeiro arrependimento, sem que essas pessoas estejam dispostas a ser transformadas pelo poder do Evangelho. No processo de justificação, nós devemos crescer na graça e no conhecimento da verdade do Evangelho, para que através disso nós possamos conhecer a Deus, conhecer melhor a sua vontade, para que nós possamos viver uma intimidade com Deus, um relacionamento mais íntegro com Deus. O dever de todo cristão é conhecer a palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, ele conhecerá a si próprio e conhecerá o Deus que ele serve. Conhecendo a si próprio, ele terá consciência dos cuidados que ele deve tomar na caminhada cristã para viver uma vida de entrega, para viver uma vida de intimidade. Conhecendo a verdade do Evangelho, ele estará mais apto a viver uma vida de íntegra santidade. Porque o que nós vemos principalmente hoje são pessoas que vêm ao Evangelho e elas não conseguem permanecer. O que nós vemos hoje em nossa geração é que às vezes a pessoa conhece sim o seu estado de condenação, que ela precisa de Cristo para se salvar, que ela precisa da misericórdia de Deus, só que ela não passa a conhecer a si mesma, ela não passa a conhecer a palavra de Deus para conhecer a sua vontade, e então ela não consegue viver uma vida de intimidade com Deus, porque o fato dela não se conhecer e não conhecer o seu Criador gera nela uma crise de identidade e passa a ser refém daquilo que ela praticava antes. Por isso que às vezes a gente vê pessoas que hoje ela está na igreja, amanhã ela cai, né? Depois ela se arrepende, volta novamente e ela fica nesse ioiô, vai e volta, levanta e cai, porque ela ainda não entendeu e não compreendeu e não se aprofundou em conhecer a verdade do Evangelho. Outra coisa que precisamos entender é que a salvação deve ser primeiramente uma verdade que venha impactar primeiramente a nossa mente e depois o nosso coração. Ou seja, primeiro nós precisamos compreender as verdades do Evangelho para depois nós sentirmos esse sentimento que o Evangelho nos traz. Ou seja, não vem primeiro a emoção, vem primeiro o conhecimento, vem primeiro o conhecer e depois o sentir. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, ele nos diz sobre o capacete da salvação, ou seja, o capacete é aquele que protege a cabeça, que protege a mente, que é necessário para viver a verdade do Evangelho, que nós possamos ter em nossa mente gravados a verdade do Evangelho, para quando a condenação chegar, para quando as dúvidas chegar, nós estaremos firmes para resistir às afrontas que o diabo nos fará. Então é necessário que nós possamos proteger a nossa mente e inculcar em nossa mente as verdades do Evangelho todos os dias, a cada momento que nós lembrarmos ou que nós duvidarmos do nosso processo de salvação, nós devemos afirmar na nossa mente que nós somos salvos, que nós estamos salvos e nós seremos salvos. No processo de salvação, a mente tem um papel fundamental, porque se não houver primeiramente uma mudança de mentalidade, é impossível que haja um processo de salvação. Porque se não houver uma mudança de mentalidade, dificilmente a verdade do Evangelho, a salvação vai operar na vida dessa pessoa. Então, o primeiro passo para desenvolver a salvação na nossa vida é a mudança de mentalidade. As pessoas que não se permitem a ter a sua mente mudada pela verdade do Evangelho, elas se assemelham ao terreno impactado do caminho, lá da parábola do semeador. A semente é lançada, o Evangelho germina na vida daquela pessoa, mas as raízes da verdade do Evangelho não conseguem aprofundar. Porque essas pessoas estão tão voltadas, né, para o seu dia a dia, está tão voltada àquilo que é material, que elas não conseguem se aprofundar no espiritual. E essa pessoa tenha uma vida transformada. Então, ela viverá a fase da santificação e estará mais próxima da fase da glorificação. Porque essas três fases da salvação, ela é necessária. Nenhum ser humano vai ser salvo sem passar por essas três etapas. Não adianta você passar pela justificação se você não permanecer na santificação, se você não procurar se aproximar de Deus e viver a verdade do Evangelho e viver para Cristo, você não viverá a fase da glorificação, que é a mais importante de todas as etapas.
se nós conseguirmos chegar à fase da glorificação, nós correremos uma corrida e nós levaremos o prêmio. Ou seja, aquele atleta que não conclui a sua corrida, ele de forma alguma ele receberá o prêmio. Então, da mesma forma, não podemos acreditar nessas falsas doutrinas em que se você foi salvo, se você foi justificado, você já está com a sua salvação garantida. Não, a sua salvação estará garantida no dia em que você tiver o seu corpo glorificado e você for salvo completamente da presença do pecado. Por isso que no último dia, onde as pessoas vão se apresentar a Deus e ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticastes a iniquidade, porque eu não vos conheço. Porque eles não andaram em conformidade com aquilo que Cristo ensinou. Andar ao lado do Mestre, andar ao lado de Cristo é viver o que ele viveu e se aproximar do seu modelo de vida. Essa é a doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação. Eu espero que você tenha aprendido e que eu possa ter contribuído para você entender essa doutrina da salvação que é fundamental na nossa vida cristã. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, compartilhe esse vídeo com alguém e muito obrigado. Fique com Deus.